Mas a fonte de conhecimento que você precisa seguir para de fato começar a ter sucesso nos seus investimentos são... Opa, aqui é o Matheus, direto aqui no Morro de São Paulo, na Bahia. E nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre como você pode aprender a investir de fato sem ter uma faculdade. Como você pode aprender a investir em bolsa de valores com foco no longo prazo, sem precisar seguir um caminho de estudo formal. Então se você é menor de idade ou se você ainda está na dúvida se você precisa fazer uma faculdade para acabar investindo ou não, fica nesse vídeo até o final que eu garanto que você vai ter várias dúvidas resolvidas e você vai ter um pouco do meu ponto de vista a respeito desse assunto tão polêmico por aí. Bom, não sei se você sabe, mas eu vim recentemente aqui pra Bahia, no Morro de São Paulo. Nos outros vídeos você vai ver que eu tô lá em Belo Horizonte, que é o lugar onde eu moro. Eu resolvi vir aqui por uma semana porque vai estar rolando uma imersão aqui de umas coisas que eu trabalho, de empreendedorismo, marketing digital, etc. E eu acabei vindo aqui, além de aproveitar e estar conhecendo essa paisagem legal, bota aí, editor, algumas fotos do Morro de São Paulo aqui na Bahia. Eu também aproveitei para trazer aqui alguns conteúdos e refletir um pouco sobre alguns assuntos da vida, alguns assuntos que acabaram fazendo muita importância ao longo do meu trajeto, que acabaram muitas vezes atrapalhando o meu caminho, acabaram também às vezes não ajudando muito a eu conseguir certas coisas. E eu tava outro dia refletindo sobre um ponto bem polêmico, que é a questão da faculdade, e como eu pensava sobre faculdade quando eu tava acabando o ensino médio, que na verdade eu já queria investir, eu já investia em bolsa de valores e tudo mais, mas eu tinha sempre essa dificuldade de faculdade. Será que eu realmente preciso de faculdade para começar a investir? Será que isso daí vai ser um ponto crucial se eu quiser ser um investidor a longo prazo ou não? E aí eu tive alguns pensamentos e eu acabei vindo aqui para documentar isso aqui para você, porque eu acho que é bem interessante, porque na época isso acabou me atrapalhando um pouco e eu espero estar aqui podendo te esclarecer alguma coisa, ou poder te clarear algum caminho, ou poder simplesmente compartilhar minha experiência com você e talvez seja enriquecedor para você e tudo mais. Mas vamos lá então direto ao assunto. Eu morei durante 15 anos na Venezuela, então por isso que algumas pessoas me chamam de Venezuela, às vezes posto nos stories, mas eu nasci no Brasil, com 2 anos de idade eu mudei para Venezuela e eu estudei a vida inteira lá. E quando eu estava acabando de estudar, formar no ensino médio lá na Venezuela, que eu já sabia que eu ia vir para o Brasil, que meu pai queria que eu viesse para o Brasil para fazer faculdade, seguir o caminho tradicional que todas as pessoas queriam que eu fizesse e tudo mais, eu tinha na minha cabeça, ou melhor, o que eu tinha sido implantado na minha cabeça é que eu precisaria fazer alguma faculdade para eu chegar em algum lugar na vida, etc. E isso é uma coisa normal, todas as pessoas estão acostumadas a escutar esse caminho tradicional e tudo mais, mas eu já sabia na época que eu não queria seguir um caminho de carreira e tudo mais, eu já queria uma via mais do empreendedorismo, eu já queria empreender, já queria ter algum negócio, etc. Mas eu era muito apaixonado por investir, então mesmo que na época eu ainda estudasse, eu já comecei a investir ali um pouco com o dinheiro que meu pai me dava e com algum dinheiro que eu também acabava ganhando de algum salário, alguma mesada, etc. Eu acabava jogando pra bolsa de valores, porque é uma coisa que me apaixonava, era uma coisa que eu gostava pra caramba. E aí eu percebi que de fato, se eu fosse fazer uma faculdade, não seria pelo lado da carreira, porque eu já sabia que eu queria empreender, então eu sabia que para você empreender você não precisa de uma via de ensino ou algo tão formalizado, e sim de alguma coisa que você consiga solucionar, alguma ideia que você tenha que consiga aplicar e você acaba ganhando dinheiro sobre isso. Mas eu sim acabei cogitando fazer a faculdade por questão do conhecimento de investimentos, porque eu achava que se eu quisesse de fato começar a investir, eu precisaria ter uma faculdade, ou eu precisaria de fato ter algum conhecimento mais denso que fora da faculdade eu não conseguiria de jeito nenhum. Então eu achava que para eu conseguir de fato começar a investir, ou para eu conseguir virar um investidor, eu precisaria fazer uma faculdade, e foi o único motivo que me fez cogitar eu fazer faculdade de fato naquela época. Só que eu refletindo um pouco mais, eu comecei a perceber que você não precisa de faculdade para começar a investir, você não precisa de fato de um diploma para você virar um investidor, porque no final das contas, no jogo da vida, na vida real, o que vai dizer se você vai ter sucesso com seus investimentos ou não é um diploma. Então você chega com um diploma e bater na porta da corretora e falar, opa, tem um diploma, a rentabilidade da sua carteira não vai brotar do nada. O que vai dizer se você de fato é um bom investidor é a rentabilidade que você consegue obter e também como que a sua carteira acaba sendo desempenhada ao longo do tempo. Como que você acaba reagindo, sua carteira acaba reagindo com as crises, como que a sua carteira acaba reagindo nos momentos de alta, como que você acaba escolhendo as ações. Então, um diploma não vai fazer que você tenha uma rentabilidade. Então, o diploma não garante nada. Mas eu sabia sim que um diploma talvez poderia trazer um conhecimento. Só que aqui você precisa separar em duas áreas, que é pessoas que querem apenas investir melhor, e pessoas que querem seguir uma carreira do mercado financeiro. Eu já sabia que eu não queria seguir uma carreira do mercado financeiro, então eu queria apenas investir melhor. Se você é uma pessoa que quer seguir uma carreira do mercado financeiro, aí já esse vídeo não é para você, esse vídeo
talvez vai ter um conteúdo que não vai te ajudar, porque de fato, se você quer seguir uma carreira no mercado financeiro, você vai precisar de fato de um diploma, você vai precisar de fato de alguns ensinamentos mais técnicos e de algumas certificações para você conseguir trabalhar com isso. Mas eu já sabia que eu não queria seguir uma carreira no mercado financeiro, eu queria empreender por fora, mas eu queria investir também, porque eu era muito apaixonado com investimentos, com bolsa de valores e com ações e com todo esse universo. E aqui você precisa entender que se você quiser seguir uma carreira no mercado financeiro, se você quiser de fato seguir uma carreira, trabalhar indicando ações para outras pessoas, trabalhar como gerente de algum banco, algo do tipo, você precisa seguir alguma carreira no mercado, alguma faculdade de fato. E quais são as principais faculdades que o pessoal que trabalha no mercado financeiro fazem? As principais delas são engenharia, administração, economia e também um pouquinho de contabilidade, mas contabilidade é mais por último. Se você quer seguir uma carreira no mercado financeiro, você vai precisar, na maioria das vezes, escolher entre alguma dessas quatro, porque essas geralmente, assim, a grosso modo, lógico que não é uma verdade absoluta, também não é uma teoria muito rígida, mas na grosso modo essas são as principais carreiras que o pessoal do mercado financeiro acaba seguindo, porque ela facilita em algumas áreas, ela acaba te ajudando em algumas áreas que você tem ali contato no mercado financeiro, no dia a dia, quando você investe em bolsa. No entanto, se você quer apenas virar um investidor, você não precisa necessariamente seguir alguma dessas carreiras. Isso não é uma verdade tanto assim, porque, por exemplo, é simplesmente você pegar as carreiras e você pensar o que você vai virar depois que você fizer a carreira. Por exemplo, se você se formar em engenharia, você vai ser um engenheiro. Um engenheiro não necessariamente é uma pessoa que vai investir melhor, não necessariamente. Por mais que talvez você acabe tendo algumas matérias ali que te deem algum contato com empresas, etc., não vai te fazer um bom investidor de fato. Existe muita gente que é formada em engenharia que acaba trabalhando no mercado financeiro porque tem muito contato com exatas, matemática, fórmula, etc. Isso acaba facilitando algumas áreas, mas se você virar um engenheiro, isso não garante que você vai ser um bom investidor. Da mesma forma, se você estudar contabilidade, você vai virar um contador. Eu, por exemplo, cheguei a cogitar fazer contabilidade por ter mais facilidade em analisar relatórios das empresas, em entender o linguajar contábil que as empresas acabam divulgando, porque eu realmente acredito que contabilidade é muito importante para você, de fato, aprender a analisar as empresas, e eu vou falar disso mais pra frente no vídeo. Mas se eu fizesse uma faculdade de contabilidade, eu iria virar um contador, e eu não queria fazer declaração de imposto de renda para outras pessoas, ou eu não queria, talvez, me preocupar com contabilidade, com o lado fiscal, etc. Mas sim, eu queria apenas entender o lado gerencial e o lado dos relatórios das empresas. Se eu me formasse em economia, eu teria muita noção de coisas macroeconômicas, etc. Mas eu não queria virar um economista de fato. Eu não queria, por exemplo, ficar fazendo previsões do mercado, etc. E nada contra quem faça, mas isso daqui é o meu ponto de vista, não é o que eu queria. E se eu virasse administração, acabaria sendo um administrador comum e tudo mais. E por mais que cada uma dessas profissões acabasse te ajudando no mercado financeiro, acabasse te ajudando na bolsa de valores, elas não são decisivas para que você de fato consiga resultados, porque, como eu falei, você precisa ter um pouco do conhecimento de cada uma dessas áreas, cada uma dessas profissões acabam te dando, mas você não precisa ser muito bom em apenas uma delas, você sim precisa ter um pouco do conhecimento amplo de todas essas. Você precisa ser bom em matemática, você precisa ser um pouco bom em contabilidade, em economia, você precisa entender como tudo funciona, mas você não precisa se limitar a apenas uma delas e destrinchar a fundo como uma profissão talvez faça. Mais uma vez, você não quer se tornar um contador, você quer apenas entender os balanços das empresas. Então, a contabilidade que você vai aprender nas faculdades, muitas vezes, é muito mais do que você precisa. Então, às vezes, você não precisa, de fato, todo aquele conhecimento denso que não vai te ajudar, de fato, a investir. Então, você precisa entender qual que é o seu círculo de competência. Eu sou muito fã daquela teoria de Pareto, a lei de Pareto, que diz que 80% dos seus resultados vem de apenas 20% do esforço. Então, qual que é esse 20% do esforço que eu preciso focar, que vai me trazer todo o resultado? O 80-20 no caso. O 80-20 dos investimentos nada mais é do que você conseguir entender e analisar as empresas, você conseguir entender e analisar a questão de fluxo de caixa, questão de projetos e tudo mais, você ter uma mentalidade sólida que você vai aguentar aquele investimento com foco no longo prazo, e você ter a paciência de você aguentar e esperar o investimento começar a te dar frutos. Então, são três coisas que você precisa focar. Você precisa ser bom em cada uma delas. Você precisa ter uma mentalidade muito desenvolvida, você precisa ser muito bom analisando as empresas, você precisa ser muito bom, de fato, conseguindo entender o que uma empresa quer te mostrar quando ela está divulgando um resultado, e você precisa também ser paciente e entender que o resultado não vem no curto prazo. Você precisa esperar o investimento começar a te dar frutos e entender qual que é o período, mais ou menos, que ele vai começar a te dar os primeiros resultados. Faculdade, ela pode te ajudar sim, e eu não sou contra você fazer ou não fazer faculdade. Eu acho que isso é cada um tem que decidir. Eu, no meu caso, eu nunca faria porque eu já sabia que não é pra mim. Eu, no caso, comecei a fazer uma faculdade que era um técnico em empreendedorismo, fiz um mês, fiz uma aula e larguei. Então eu acabei não, de fato, prosseguindo. Mas
Isso no meu caso, porque eu já sabia de um princípio por todos que eu não queria seguir o caminho formal, eu queria empreender, mas eu queria investir. Mas você precisa decidir isso pra você, se isso vai ser bom ou não. Só que aqui eu preciso te alertar uma coisa. Por mais que você não precise de faculdade para investir de fato, você precisa sim estudar muito. E são duas coisas diferentes, são duas coisas que separam, é uma linha tênue, talvez não tão tênue assim, mas é uma linha que separa não fazer faculdade e estudar muito. Para só pra pensar, o que separa grandes investidores daqueles pequenos, daquelas pessoas que não obtêm resultado, nada mais é do que a capacidade intelectual deles, nada mais é do que a inteligência deles, porque se você for para analisar, os investimentos não requerem nenhuma habilidade física, não requer que você tenha uma resistência corporal, que você tenha uma genética melhor, que você tenha algum desempenho físico melhor que outra pessoa. Não é uma competição que se você for mais forte você ganha, ou se você for mais rápido você ganha, mas sim é uma competição em que você está teoricamente competindo com todas as pessoas apenas usando a sua cabeça, o seu intelecto, a sua capacidade de entender as coisas e conseguir analisar mais rápido, mais veloz, e você conseguir analisar de um jeito mais eficiente. Então, o que separa grandes investidores de pequenos nada mais é do que sua inteligência, nada mais é do que seu intelecto. Por esse motivo, você precisa saber qual que é a fonte do conhecimento para que você consiga economizar e poupar caminho, você consiga atalhar esse caminho que muitas vezes pode acabar sendo demorado. E hoje eu falei isso muitas vezes, e muito do conhecimento que eu fui adquirindo ao longo da jornada, que nem de longe eu tô perto de virar uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, mas sim eu tô cada vez estudando mais e procurando cada vez me tornar uma pessoa com mais conhecimento, e isso, afinal de contas, acaba ajudando eu mesmo nos meus investimentos e tudo mais, que é o caminho que eu recomendo que você, caso seja um investidor iniciante, caso você esteja começando, siga para adquirir esse conhecimento, o caminho que você precisa seguir para você de fato obter toda essa sabedoria, todo esse conhecimento para que você consiga investir melhor. E é muito simples. O caminho que eu recomendo todas as pessoas que estão começando agora seguir de conhecimento são apenas três coisas. É um caminho assim, é essa sequência exata que se você seguir, você vai obter todo o conhecimento necessário para você começar a ter sucesso nos seus investimentos, e isso não vai depender de nenhuma faculdade, isso não vai depender de nenhum ensino formal, de nenhum diploma, vai depender apenas de você, e a maioria das pessoas não conhecem quais são esses conhecimentos, quais são essas fontes secretas de conhecimento, que você vai ver que não são tão secretas assim. Mas a fonte de conhecimento que você precisa seguir para de fato começar a ter sucesso nos seus investimentos são: você lê livros de grandes investidores. Quais são os livros de grandes investidores? Livros de grandes investidores nada mais são do que aqueles conteúdos, aqueles materiais que grandes investidores já escreveram. Então, pessoas que de fato já tiveram sucesso nos investimentos chegaram a escrever, como por exemplo Peter Lynch, Ray Dalio, Warren Buffett, Howard Marks e várias outras pessoas. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, o livro Faça Fortuna com Ações, que agora eu não vou lembrar o nome do autor, mas o próprio Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física do Brasil, acaba seguindo as filosofias do livro. Então é como se ele tivesse de fato testado e validado aquelas estratégias e ele aplicou e acabou dando certo. Então esses livros de grandes investidores, eles primeiro, o benefício deles é que eles moldam a sua mentalidade. Então eu falei que um dos pilares dos investimentos é você ter uma mentalidade sólida, uma mentalidade resiliente, uma mentalidade muito boa. Então você lendo esses livros, você vai adquirir uma boa mentalidade, você vai começar a pensar de fato como investidor. E o primeiro ponto que você precisa dominar a sair investindo não é sair comprando Dogecoin, sair comprando uma criptomoeda secreta, é sim forjar sua mentalidade. Isso daí é o fundamento, é o pilar básico, fundamental que você precisa ter para você conseguir de fato começar a ter um sucesso nessa área. O segundo benefício de ler esses livros de grandes investidores é que você vai entender um pouco de que deu certo e o que deu errado com eles. E a terceira coisa é que se o cara de fato conseguiu muito sucesso aplicando aqueles conceitos, você já vai atalhar caminho. Então se você entender quem são os grandes dos investimentos e ir atrás do conhecimento deles, você já vai economizar muito caminho, porque em primeiro lugar, você vai acabar separando aquelas pessoas que não aplicam daquelas que aplicam. Então você acaba de fato apenas focando em pessoas que chegaram onde você quer chegar. Então isso é o melhor benefício de todos. Então esse é o primeiro passo. São livros geralmente simples de ler, esses livros de grandes investidores não são nem um pouco técnicos nem complexos, então você não vai ter nenhuma dificuldade e isso vai te introduzir ao mundo dos investimentos. Então alguma dica que eu posso te deixar é o Faça Fortuna com Ações, o jeito Warren Buffett de investir, o jeito Peter Lynch de investir e também o princípios de Ray Dalio, que mesmo que ele não seja diretamente sobre investimentos, se você acabar entendendo um pouco da mentalidade do Ray Dalio, como que ele enxerga as coisas de um jeito tão simples e simplifica tudo, você já vai te ajudar muito na questão dos investimentos. A segunda fonte de conhecimento que você precisa ter são os livros técnicos. Você precisa de fato ter o conhecimento de como analisar uma empresa. E quais são esses livros? Geralmente são os livros básicos de contabilidade que muitas vezes são estudados na faculdade. Então sim, tem alguns livros do autor José Carlos Marion que eu sou muito fã, como por exemplo o Contabilidade Empresarial e o Contabilidade Básica. São dois livros muito simples e bem didáticos que você vai conseguir ter uma boa introdução à contabilidade. Outro livro que também vai te ajudar muito é o Warren Buffett e a Análise de Balanços. Um outro livro um pouco mais de caráter técnico que vai te ajudar
ajudar a você conseguir analisar as empresas de um jeito mais simples, de um jeito mais fácil, e vai acabar de fato te dando um benefício, vai acabar te dando uma visão muito melhor. Quando você está analisando uma empresa, é como se você estivesse lendo um novo idioma, então você precisa entender o idioma antes de sair lendo ele. Então você quer ler uma coisa em inglês, você precisa entender o inglês. Então, para você entender o inglês, o tradutor, por dizer assim, são esses livros mais técnicos, são algum desses que eu te recomendei. Você precisa ter de fato o conhecimento desses livros. São livros um pouco mais chatos de ler, mas se você quer chegar em um outro patamar de investimentos e tudo mais, são livros que você precisa consumir. E a terceira fonte de conhecimento, que é aí onde de fato você aprende muito sobre investimentos e tudo mais, são os próprios relatórios anuais que as empresas emitem a cada trimestre. Então, a cada trimestre, ou na verdade a cada ano, né? Se o relatório é anual, ele é emitido cada ano apenas. Mas também tem os relatórios trimestrais que são emitidos a cada trimestre. Mas os relatórios anuais das empresas, na verdade, é onde está toda a fonte de conhecimento. Na verdade, é lá onde você aprende a investir de fato, porque lá você começa a entender, a ter uma noção muito melhor de análise de balanços, de análise das demonstrações das empresas, dos resultados, de você conseguir entender os projetos delas, de você conseguir saber quando que um projeto vai ser bom, quando não. Se você começar a ler muito, você vai começar a perceber quando uma empresa de fato vai acabar tendo um resultado em um projeto, quando não. Você vai conseguir entender alguns números ali escondidos que muitas pessoas normalmente não conseguiriam entender. Você vai ter uma noção muito boa de tudo que é investimentos. Mas as pessoas acabam não tendo uma noção muito boa porque elas não fazem os dois passos anteriores. Se você não consegue, se você não lê os livros de mentalidade de investidores, se você não lê os livros técnicos, você não vai conseguir entender os relatórios das empresas, porque é um conteúdo um pouco mais denso. E é lá de fato onde você consegue aprender muito mais a investir. Só que lógico, para antes você começar a entender isso, você precisa ler os outros livros, os outros conteúdos. E aí fazendo isso, seguindo essa trajeto e fazendo isso repetidas vezes, você vai cada vez mais começar a investir de um jeito um pouco mais sólido, vai começar a investir de um jeito cada vez mais claro, mais fácil. Você vai conseguir ter uma rentabilidade na sua carteira cada vez melhor, mesmo sem você precisar fazer faculdade, mesmo sem você precisar seguir alguma via de estudo mais formal, mais técnico e tudo mais. Você já vai conseguir ter uma noção muito boa e já vai começar a ser um bom investidor. Então eu espero que você consiga seguir e aplicar esses caminhos que eu acabei te dando e você consiga de fato aplicar para você acabar lendo, adquirindo esse conhecimento e acabar ganhando dinheiro também, e que você consiga ter uma carteira cada vez maior e cada vez melhor, com uma rentabilidade mais elevada, porque afinal de contas é isso que importa. E bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida sobre você. Qualquer coisa você me chama lá no Instagram, @CódigoInvestidor. Eu vou ficar bem feliz de receber sua mensagem e saber o que você achou. E bom, então é isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Nos vemos na próxima e até mais.